Nós olhando para algumas casas, alguns edifícios, nós conseguimos fazer uma tipologia do século. Os mais recuados que se encontram em Portugal, utilizados na arquitetura civil, datam do século XVI. E temos depois o século XVII. Se nos lembrarmos que o século XVII, princípios, é um momento economicamente difícil, porque a União Dinástica entre 1580 e 1640 não havia muito dinheiro. O esforço de guerra era para o espaço com o Império. A União Dinástica com o Castela, a nobreza vai para as suas terras, deixa os palácios em Lisboa. Em 1640 temos a Guerra da Restauração e é um esforço de guerra tremendo. Não há dinheiro para enriquecer as casas. No entanto, a necessidade aguça o engenho. E nós olhamos para o palácio do século XVIII e onde, princípios do século XVIII, e aquilo que vamos constatar é que no primeiro andar há um tipo de azulejo imitando o granito, embora a policromia seja em azul, faz lembrar um marmolhado, século XVIII, mas na parte superior vemos já um outro tipo de azulejo. Precisamente porque era a necessidade de evitar que as unidades da cidade de Lisboa entrassem dentro da fachada e depois, consoante o dinheiro foi entrando na parte familiar, revestiu-se já com o tipo de azulejo do século XIX, porque realmente era um motivo de proteção. Não é por acaso que os nossos imigrantes, nós temos aquela ideia, a casa de imigrante, o azulejo do imigrante é aquele que há no mercado. Como tal, tem uma função que é revestir e proteger a massa edificada, que vai valorizar e proteger também o seu espaço interior. Nós, olhando para esta imagem, temos uma outra leitura. É que o azulejo sempre era para ser visto de frente. Nós olhamos para os laterais e raramente há espaços azulejados. O que interessava era projetarmos para o exterior. Os jesuítas também o diziam no século XVII. O que interessa é mostrar a alma. A fachada tem de ser simples, homogénea. A riqueza está no interior. Como tal, os azulejos de exterior normalmente são simples. Mas conseguimos aqui ter uma dinâmica que é esta primeira leitura. É o exterior, os laterais, raramente têm espaços azulejados. E isso reflete-se a nível nacional. Por outro lado, vamos encontrar também conjuntos de azulejo que nos fazem lembrar, são os elementos decorativos dos árabes. Vejamos alguns exemplos. Nós olhamos para esta fachada, são os pastéis de Belém, que com certeza todos conhecem. Nós olhamos para esta imagem e quase que faz lembrar os alicatados dos palácios árabes, onde esta confusão, que depois tem termos decorativos, o borda de diamante, a flor de lis, flores abertas, estes zigue-zagueados com já instrumentos de cor, que nos fazem lembrar aquilo que os árabes diziam era a abóbada celeste. Nós olhamos para esta fachada e é como se, à noite, tivéssemos a olhar para a cúpula celeste. E nesta dimensão, o azulejo, o horror ao vazio, está perfeitamente perpetuado nas fachadas dos nossos edifícios, principalmente na zona a sul de Coimbra. Não quer dizer que noutras localidades, principalmente Guimarães, Braga, Porto, não haja azulejos. Porque os seus produtores principais da azulejaria eram as fábricas da zona de Lisboa e também zona de Coimbra, Aveiro e também do Porto, Viana do Castelo. E é daqui que vai sair de Portugal para o nosso antigo espaço ultramarino, principalmente para o Brasil, toda esta gama de azulejo, do qual nós muitas vezes nos identificamos quando visitamos as cidades do Brasil. Olhamos para mais um pormenor decorativo e nós conseguimos, a partir deste momento, desenvolver algumas tipologias decorativas. A primeira é que a fachada, além de estar revestida com este painel azulejado, vamos encontrar uma lista, um listelo,
lista é esta que vai muitas vezes personalizar as próprias casas. Nós olhamos para elementos como este. É uma tableta, vinho e tabacos. E nós imediatamente sentimos que estamos à frente de um antigo espaço comercial que utilizou o elemento azulejado pela perenidade, que chegou já em desuso. Neste momento é uma casa de habitação, mas que muito bem mantiveram a legenda deste mesmo pormenor. É muito curioso constatar que o azulejo perpetua-se no tempo. E este perpetuar no tempo vai-nos também mostrar altos momentos da sua repetição. Olhem, por exemplo, para um pequeno pormenor na sequência do número de polícia que existe lá em cima, onde está a sombra. É que é uma fachada de azulejo e, por um motivo qualquer, aquele pequeno pormenor saiu e foi lá colocado um outro azulejo, que ninguém dá conta da sua diferença, a não ser olhando atentamente, mas o que interessa é fazer com que o azulejo cumpra as suas verdadeiras funções. Proteção do espaço exterior, mas também embelezamento estético, como olhamos para este pormenor, que nos faz lembrar o quê? A famosa Casa dos Ricos, existente bem perto da Praça das Fontes. É esta característica que o azulejo, por ser pintado e policromado, permite caracterizar alguns pormenores das nossas cidades, indo recolher elementos do passado, projetá-los no futuro. Nós olhamos, é uma casa simples, uma fachada, é um prédio de arrendamento, mas enriquecido com este azulejo ponta de diamante, faz lembrar um diamante, está esteticamente valorizado. Nós olhamos para os pormenores e onde também percepcionamos o acompanhamento que permite o próprio azulejo. Não é só linhas retas, mas também linhas curvas. E é esta mobilidade que o azulejo permite valorizar, enriquecendo-se, no caso concreto, uma fachada com azulejo de pó de pedra, a tal tira a faixa decorativa em arte nova, mas depois encontramos, eu trouxe esta imagem para poderem percepcionar que o azulejo tem esta dualidade. Tanto pode ser aplicado em espaços lisos como curvos, acompanhando a própria estética da fachada. Mas também vamos encontrar o azulejo utilitário, mas com funções próprias. Recordando como é que se chamam estes elementos decorativos em História da Arte, são os corcheus. Em Lisboa existe o Palácio dos Corcheus, precisamente porque são estas formas pontiagudas, este tipo de telhado, em que o azulejo, utilizado pela primeira vez na Sé Catedral de Évora, com Dom Manuel I, por volta de 1520, irradia por todo o espaço nacional, também para Oriente, África e Brasil, e a água que cai diretamente no corcheu é resvalado e protege este elemento decorativo, mas também funcional. Normalmente, a utilização destes corcheus, que mais tarde o arquiteto Paulino vai utilizar em muitos edifícios, nomeadamente em recuperações. Passando por Cascais, nós encontramos o Palácio dos Condes Castro Guimarães, todo ele com estes elementos decorativos, os corcheus, em termos de história da arte, é o chamado em espinha. É o zigue-zague do branco e azul, pode ser noutras cores, temos sempre como pano de fundo o branco, permite criar ao longe uma imagem estética muito simpática e não estática. Imagem? O azulejo, dentro desta configuração, permite criar outro tipo de elementos que nós podemos utilizar. Isto é, uma fachada de azulejo faz lembrar como se fosse um tapete de arraiolos. Tirem aqui esta cruz. É um elemento decorativo e depois, fracionando elementos de azulejo, retirados, sabe-se lá de onde? Provavelmente, neste caso concreto, seria um pormenor de um frontal de altar, facilmente reconhecível pelas franjas e bordas, fez uma cruz,
que nada têm uma com a outra, os elementos não ligam, o que liga é a cor. E através da cor, o azulejo permite criar esta questão estética e funcional. Nós olhamos para um outro pormenor desta mesma capela interior e restos de azulejo. O azul é o pano de fundo e depois criaram numa fonte um pequeno nicho para colocar uma imagem, neste caso de Santo António, e o que vemos é que azulejo do século XVII, reparem, azulejo do século XVIII e azulejo do século XVII, neste caso policromado, faz lembrar uma petónia aberta, de inspiração da louça Companhia das Índias, e cria aqui um elemento curioso. Pequenos fragmentos que se foram partindo e colado, é este um dos momentos em que o azulejo permite criar. E qualquer um pode ser azulejador, ladrilhador, mas também pintor. E nós vemos que neste painel, em arte pública, que por acaso trouxe de Lisboa, há imensos exemplos, nós encontramos crianças dos 8 aos 12 anos que criaram, pintaram e desenvolveram a sua arte em azulejo. Perene, quer no tempo, quer no espaço, e que o azulejo permite esta possibilidade. Foi utilizando um motivo, nomeadamente alguns artigos para conjuntos atípicos da Constituição da União Europeia, e nós vemos que o azulejo também permite esta faceta. Um bem, e onde vemos, neste caso concreto, um pai com um filho a partilhar este mesmo conjunto. E o azulejo é outro dos elementos decorativos, são os registros. Nós olhamos para os registros, do qual também em Odivelas existem alguns exemplares, e nós, olhando para estes pequenos pormenores, ficamos apreensivos. Primeiro, porque é que Portugal é talvez dos únicos países do mundo que tem este tipo de registros, passando entre a Câmara Municipal e em direção ao mosteiro de Odivelas, encontramos na fachada de alguns exemplares, de algumas casas, 3 ou 4 registros, uns do século XVIII, como este, facilmente identificáveis pela cor utilizada, os amarelos, estes acastanhados, avermelhados, o termo técnico é vinoso, faz lembrar as bolas do vinho, e os azuis tradicionais do azulejo português. Eles são colocados, a maior parte das vezes, a partir do terremoto de Lisboa, 1755, e como forma de proteção das casas, os proprietários colocavam estes registros. Curiosamente, o autor e o proprietário que mandam fazer, muitas vezes têm as iniciais um Padre Nosso e uma Ave Maria, para quem passe rezar pelas almas que faleceram no terremoto de Lisboa. Mais tarde, esta imagem vai se refletir. E sabem qual é o santo mais representado nos registros na cidade de Lisboa? Alguém tem ideia? Santo António. É uma questão. É uma... Outros? São Marçal. É São Marçal. Quem respondeu São Marçal sabe porquê. Queres explicar? Não sei porquê, mas sim que é São Marçal. São Marçal é o protetor dos incêndios. O protetor dos bombeiros, a maior parte das vezes, é São Marçal e mais recentemente São João Deus. Mas São Marçal, que vem de inspiração, é um bispo francês, São Marçal, e vai trazer, vem para Portugal, e com o terremoto de 1755, São Marçal é procurado para a proteção dos incêndios. Houve o maremoto, houve os terremotos, houve os incêndios, e como tal, as pessoas invocavam-se a este santo. Efetivamente, depois vai a São Marçal. Mas também São Sebastião. São Sebastião. A que propósito? É que São Sebastião é o protetor da peste. E a peste chega a Portugal. A peste aportava ao gasto de colunas e chegava ali à zona de Belém. Como tal, há que colocar nas fachadas dos seus imóveis São Marçal, protetor dos incêndios, Santo António, também, o casamenteiro, a quem em Portugal está constantemente nas aflições a rezar, e São Sebastião, protetor da peste.
Mais tarde, começa a ser, a partir de 1940, a outra grande devoção, que é Nossa Senhora da Conceição, ou a exposição do mundo português. Não sei se algum dos presentes teve e assistiu a essa grande exposição feita na zona de Belém, precisamente no período da comemoração dos bicentenários. 1143, Fundação de Portugal, 1640, a aclamação da Casa de Bragança para Reis de Portugal. E Nossa Senhora da Conceição, em 1648, padroeira de Portugal. E eu venho para perguntar, qual foi a primeira padroeira antes de Nossa Senhora da Conceição? Sabem?